Depois da tempestade, o que realmente fica? Muros erguidos, portas reconstruídas, o altar no lugar? Ou corações íntegros e olhos voltados para Deus? A imagem é essa. A chuva cessou, os ventos se acalmaram, e diante dos que voltaram do exílio havia uma paisagem de ruínas que teimavam em brilhar ao sol da esperança. Mas havia algo que a luz não alcançava. Havia fissuras por baixo das pedras assentadas, raízes que cresceram nas frestas da reconstrução, e um vento mudo que anunciava: a restauração visível pode mascarar uma doença do interior. Esse é o cenário que nos traz o livro de Esdras. Um povo retornado, um templo em processo de edificação, um culto sendo restabelecido e, ao mesmo tempo, uma prática que corrói por dentro aquilo que se projeta forte por fora. O título que nos guia é transparente: A Esperança de Esdras. O que resta depois da tempestade? Não é apenas uma pergunta retórica, é um convite. Antes de responder, precisamos olhar para o que ocorreu e para como Esdras reagiu. Só assim entenderemos de onde vem a esperança que ele descobriu. Quando pensamos em restauração, é natural celebrar o que se vê. O muro de Jerusalém pode ser erguido com pedras novas e mãos cansadas. O altar pode ser reconstruído com madeira recuperada e mãos que trazem incenso. Os rituais podem voltar a ocupar seus lugares. Mas Esdras mostra outra face da restauração. A que não se mede em tijolos nem em cerimônias, mas em fidelidade íntima. Essa fidelidade foi exatamente o que esteve em risco quando as alianças proibidas começaram a se espalhar entre o povo. Não se trata de uma crítica étnica ou de uma campanha contra estrangeiros. Trata-se de uma denúncia bíblica contra a mistura que dilui a aliança, que torna prática a idolatria disfarçada de convivência e que transforma o sagrado em conveniente. A mistura de que falamos não é apenas o casamento entre pessoas de diferentes origens. É, sobretudo, a aceitação de práticas, rituais e prioridades que desviam o coração do Senhor. Quando líderes, príncipes, sacerdotes e levitas, aqueles que deveriam proteger a santidade, começam a se conformar ao padrão do entorno, o risco se multiplica. A restauração externa, então, torna-se um palco onde a hipocrisia pode florescer. O perigo não está só no erro do povo, mas na conivência das estruturas espirituais. É preciso entender o contexto. Após o exílio, muitos voltaram com sonhos de reconstrução. Havia dor, havia memória da disciplina, mas havia também a confiança de que Deus não os abandonara. Eles recriaram cultos, reinstituíram sacrifícios, levantaram altares e cuidaram para que o templo voltasse a ser casa de Deus. Porém, enquanto as mãos trabalhavam nas pedras, alguns corações trabalharam em segredo para acomodar alianças que comprometiam o caráter de sua fé. Ou melhor, alianças que rebaixavam a santidade para um patamar de conveniência social ou política. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Esdras, não foi uma batida qualquer. Foram os príncipes que vieram trazendo um relatório contundente, mostrando que a situação ultrapassava as transgressões privadas. Havia um problema público, e a gravidade vinha do fato de que quem liderava também participava. A coisa era mais séria justamente porque envolvia aqueles que deveriam guiar a nação de volta à aliança. A reação de Esdras é a chave do nosso entendimento sobre esperança depois da tempestade. Ele não se coloca em posição de acusador que atira pedras. Ele se coloca diante de Deus com sinais de profundo quebrantamento. O relato descreve gestos que nos chocam pela sua radicalidade. Rasgar as vestes, arrancar cabelos e barba, sentar-se atônito. Essas ações não são teatralidade vazia. São linguagem corporal de um homem cuja alma foi ferida pela infidelidade do povo e pela responsabilidade que lhe pesa como servo e líder. É a expressão de alguém que não pode permanecer indiferente diante da profanação íntima do povo. Mas há algo que merece atenção. Esdras não age por impulso. Apesar do choque, ele se contém. O momento do sacrifício determina o seu próximo passo. Ele se prepara. Ele busca o tempo sagrado para interceder.
Isso revela duas coisas importantes sobre liderança espiritual. A primeira, que a dor do líder é legítima e precisa ser sentida. A segunda, que o líder que quer conduzir a restauração precisa fazê-lo dentro do lugar e do tempo do encontro com Deus, não a partir de um ativismo emocional. Esdras se coloca como intercessor. Ele não vem para julgar, vem para confessar e pleitear misericórdia. Aqui se encontra um elemento essencial para quem quer reconstruir de dentro para fora. Não adianta a denúncia que não passa pela confissão. A indignação sem remissão é apenas mais um tipo de orgulho. Esdras nos mostra que a verdadeira resposta ao pecado coletivo começa quando alguém assume a dor do povo como sua. Quando aquele que tem voz se posiciona diante de Deus como representante quebrantado. Liderança responsável é liderança que aprende a sofrer com o povo e a orar por ele, não a condená-lo sem compaixão. Enquanto Esdras se senta, atônito, e rasga suas vestes, é possível imaginar a cidade observando, sem entender totalmente a dimensão do que estava se rompendo. Alguns podem ter interpretado como escândalo, outros talvez como uma atitude exagerada. Alguns, sem dúvida, continuaram a justificar pequenos compromissos como necessárias adaptações à nova realidade. Mas Esdras permanece firme em seu gesto. O que estava em jogo não era aparência, era pacto. Quando o tempo do oblatório chega, o momento do sacrifício, da oferta, Esdras se levanta e se prepara para falar com Deus. E aí começa o que muitos chamam de oração de confissão. Não uma explicação técnica do pecado, mas uma narrativa que inclui arrependimento genuíno, memória da disciplina e, surpreendentemente, um reconhecimento da misericórdia que ainda se revela. Na sua palavra, há um claro entendimento teológico. Deus disciplina quando o povo se afasta, mas também preserva um remanescente. É nesse ponto que a nossa pergunta sobre o que resta depois da tempestade encontra a resposta provisória e luminosa. O remanescente é o fio de esperança que atravessa todo o Antigo Testamento. Profetas como Isaías e Amós usam essa ideia para lembrar que, mesmo quando a nação falha, Deus preserva um núcleo fiel. Esse pequeno grupo não é apenas refúgio ou símbolo de exclusão. É a semente da promessa. Esdras reconhece isso. Embora o povo tenha transgredido gravemente, ainda há os que se mantêm sensíveis ao Senhor. A presença de um remanescente não anula a disciplina, mas revela que a disciplina não pretende destruir, pretende purificar. É aqui que a graça e a disciplina se encontram sem contradizer-se. Disciplina sem graça seria punição sem propósito. Graça sem disciplina cairia na licença. Esdras, com seu gesto e sua oração, mostra que Deus pode combinar ambas. Há correção e há preservação. Há recaída e a possibilidade de retorno. O problema é que a restauração verdadeira depende de uma resposta disponível e sincera. Não é um cheque em branco. A misericórdia de Deus não é uma desculpa para continuar no mesmo caminho. É o espaço sagrado onde o arrependimento pode germinar. Enquanto refletimos sobre isso, somos convidados a fazer um exame duro, mas amoroso. Onde, em nossas vidas ou em nossas comunidades, há sinais de mistura? Quais acordos, amizades, prioridades ou práticas culturais deslocaram nosso olhar do altar? Nem sempre a mistura se apresenta como um ídolo evidente. Muitas vezes ela se revela como pequenas concessões, um costume que entrou sem avaliação, uma aliança que se firmou sem oração, uma decisão pastoral tomada sem considerar o peso espiritual. Essas não são pequenas coisas quando acumuladas. Elas corroem a integridade como as raízes corroem uma parede reconstruída. Há outro aspecto que a narrativa destaca de modo penetrante: a responsabilidade da liderança. Quando líderes adotam comportamentos que comprometem os princípios, o estrago é maior, porque o seu status legitima práticas equivocadas. A vocação do líder é velar pelo povo, zelar pela verdade e, sobretudo, identificar-se com as dores do rebanho. Esdras não prefere se isolar do problema.
Ele toma para si o fardo da confissão. Isso é parte da esperança que ele oferta. Liderar com humildade, reconhecendo o erro coletivo e assumindo o papel de intercessor para a restauração verdadeira. Como isso se aplica hoje? Não propomos uma fórmula mágica. Não dizemos que se confessarmos em conjunto, tudo será automaticamente restaurado externamente. Tampouco apresentamos um método que garanta retorno imediato de bênçãos materiais. O que propomos é um caminho espiritual que começa no interior. Exame, confissão, reparação e mudança de hábitos. Para uma igreja local, isso pode significar, por exemplo, reservar tempo de oração e jejum para buscar discernimento, convocar assembleias de confissão, revisar alianças institucionais que possam haver comprometido a missão, retomar práticas que centraram a comunidade em Deus e não em conveniências. Ao mesmo tempo, precisamos ser cautelosos para que o processo não se torne instrumento de humilhação pública ou de busca por poder espiritual. O objetivo do arrependimento comunitário não é desprezar nem excluir, mas confrontar com misericórdia. A confissão pública tem sentido quando é acompanhada de acompanhamento pastoral, de discipulado e de medidas restaurativas que promovam reintegração na graça. Restauração saudável reconstrói pessoas, não as condena. Voltando ao quadro de Esdras, ele se prepara para orar. Não foi um grito isolado, não foi uma retórica para mobilizar ódio. Houve sabedoria em sua atitude. Esperou-se o tempo do sacrifício. Escolheu-se o momento sagrado. Buscou-se a presença de Deus antes de qualquer ação punitiva. E essa é uma lição duradoura. Nossas reações diante do pecado do outro devem ser mediadas pela busca da face de Deus. Só então podemos interceder de modo que produza genuína restauração. No entanto, antes que possamos avançar para a oração que Esdras pronuncia, uma oração que nos revela não apenas a lamentação, mas também um itinerário para a restauração, precisamos permanecer alguns instantes nesse lugar de tensão. O povo, diante do gesto do líder, experimenta uma mistura de emoção e perplexidade. Alguns começam a sentir o peso do próprio coração. Outros, talvez, resistam. A cidade inteira respira em expectativa, como quem aguarda a chuva depois do arrebol. O que acontecerá quando a voz do intercessor se elevar? Será que haverá um movimento de arrependimento coletivo? Ou prevalecerá a conveniência? É nesse ponto que a narrativa nos segura. Esdras, herdando um ofício que exige coragem, silêncio e palavra, prepara a sua súplica. Ele sabe que falará em nome de um povo que falhou. Ele se prepara para assumir a dor e, ao mesmo tempo, para recordar a misericórdia que Deus já manifestara. Sua oração não ignora os pecados nem os suaviza. Ela os coloca diante de Deus, pedindo intervenção que traga reconciliação. Mas o que essa intervenção implica? Que tipo de mudança ela exige? E o mais crucial, o povo estará disposto a isso? Agora, considere a pergunta dirigida a nós. E nós, diante das tempestades que vivemos, sejam elas crises familiares, escândalos na igreja, decisões que feriram a missão, o que nos resta? Que raiz precisa ser arrancada e que aliança precisa ser revista para que a restauração externa não seja apenas fachada? A resposta não é simples e exige que líderes e comunidade caminhem juntos para descobrir onde o coração foi seduzido. Existe também, dentro desse quadro, uma dimensão de esperança que não pode ser subestimada. A presença de um remanescente sensível não é um detalhe menor. É a garantia de que Deus trabalha em meio ao juízo. Onde há alguém que permanece contrito, há possibilidade de reviravolta. Esdras agarrou-se a essa esperança, não como se fosse uma garantia imediata, mas como um ponto a partir do qual a misericórdia pode operar. Ele confessou, lembrou a disciplina e reconheceu a graça que preservara um núcleo fiel. A partir daí se abre um espaço para a ação coletiva. Mas ainda não chegamos a ele. Antes de convocar a assembleia de confissão, antes de chamar ao arrependimento público e de propor medidas práticas de restauração,
Esdras precisa articular a sua oração. Ele precisa nomear o pecado com clareza e, ao mesmo tempo, estabelecer a razão pela qual a misericórdia ainda se mantém. É uma oração que tem estrutura. Começa com confissão, passa pela lembrança histórica da aliança e culmina no apelo para que Deus cumpra a sua compaixão. É nesse fio que veremos mais adiante como a disciplina de Deus e a sua fidelidade se entrelaçam. Permaneçamos então na cena. O alvorecer de uma resposta que poderá mudar o rumo do povo. A cidade aguarda. Os líderes olham. Alguns estão angustiados. Outros talvez não compreendem a gravidade. Esdras, homem de espírito sensível e compromisso firme, toma uma postura que nos surpreende tanto pela sua tristeza, quanto pela sua esperança. Ele se inclina, não para desanimar, mas para suplicar por restauração verdadeira. Há algo luminar nesse gesto. O reconhecimento de que a reconstrução que vale é aquela que começa no coração, e que a resposta do povo, sincera e transformadora, é condição para que as pedras erguidas tenham alma. Enquanto pensamos nisso, um ponto de tensão permanece. Como a comunidade reagirá quando a confissão for convocada? Será que o remanescente se manifestará? E se não se manifestar em massa, que implicações terá para o exercício da graça? Esta é a hora de uma pergunta que não se resolve com teórica piedade. Estamos dispostos a pagar o preço da integridade? A restauração que dura exige mudança, e mudança exige que pessoas de poder se disponham a rever escolhas, e que o povo aceite o trabalho duro da conversão. Esdras, ao entrar nesse momento, sabe que suas palavras não serão fáceis de ouvir. Ele não busca a aprovação humana, busca a presença de Deus. E é nessa tensão, entre a expectativa da cidade e a busca íntima pela face do Senhor, que nos deixamos suspensos, prontos para ouvir a oração que seguirá, que traz em si a articulação entre confissão e esperança. Ali, nas palavras que ainda serão pronunciadas, descansa a possibilidade de que o que resta depois da tempestade não seja somente escombros limpos, mas um povo renovado em seu centro. Antes de prosseguirmos para a oração que Esdras fará, uma oração que nos ensinará como confessar sem vergonha e esperar sem garantias, é imprescindível que percebamos o padrão teológico que ela carregará. Não uma confissão que se esgota em sentimento, mas uma confissão que ecoa na história do Senhor. Não uma lamentação que busca vingança, mas uma súplica que invoca a misericórdia que perdoa e purifica. Essa é a esperança que paira no ar, frágil e ao mesmo tempo poderosa, como o primeiro broto que se ergue entre as pedras. Se você quer acompanhar a série sobre restauração e remanente, inscreva-se agora. Após essa pausa breve e necessária, para que você decida caminhar conosco neste estudo, voltamos ao fio da narrativa. É importante que percebamos o que precede a oração, o reconhecimento público do erro e a disposição de um líder para carregar a dor com o povo. Esse movimento, por si só, já atua como um sinal profético em direção à restauração. Quando alguém que tem voz e autoridade confessa junto ao povo, o remanescente encontra coragem para se apresentar, e a misericórdia encontra um lugar onde pousar. Esdras foi além do gesto. Ele articulou palavras que traziam memória e esperança. Ele trouxe à lembrança episódios anteriores, momentos em que o Senhor havia sido fiel, e, ao mesmo tempo, momentos em que a infidelidade resultou em disciplina. Essa memória é curativa, porque retira o arrependimento de um sentimento isolado e o coloca numa narrativa maior, a história da aliança, onde Deus sempre chama o seu povo de volta. E nesta narrativa também há lição para líderes. A lembrança da disciplina não é para condenar definitivamente, mas para iluminar o caminho de volta. Enquanto nos aproximamos do ponto em que Esdras abre sua boca e revela a profundidade de sua súplica, sentimos a expectativa de ver como a confissão pública pode levar a passos concretos de reforma. Algumas perguntas práticas começam a urgir.
Que medidas podem acompanhar a confissão para evitar recaídas? Como a liderança pode demonstrar arrependimento de forma que produza mudança real? Como a comunidade pode, sem exclusões injustas, proteger sua integridade espiritual? Essas questões serão tratadas à medida que avançarmos, mas já é possível afirmar algumas verdades fundantes. Arrependimento autêntico é acompanhado de mudança de práticas. Liderança responsável não evita as consequências, e a comunidade que deseja ser fiel deve criar mecanismos de acompanhamento pastoral e de disciplina redentora. A cena então fecha por um momento em uma suspensão solene. Esdras, com roupas rasgadas e o cabelo puxado, sustenta um olhar que não é só de dor, mas de apelo. A cidade em volta sente o peso de sua própria condição. E nessa coleta de expectativa, nós nos colocamos como ouvintes e atores. A tempestade passou, os muros estão sendo erguidos. O que resta, portanto, não é apenas uma pergunta retórica. É um convite prático para examinar, confessar e reerguer aquilo que o vento da conveniência tentou arrancar. Será que esta nação, esta igreja, este coração, terá coragem de ouvir a oração que virá a seguir? Será que haverá adesão ao processo de restauração que exige mudança concreta? Ou preferiremos conservar a aparência de reconstrução, sem permitir que o Senhor toque o que ainda está podre por dentro? Essas perguntas nos acompanham até o momento em que Esdras finalmente se põe em pé para pronunciar a oração que, mais do que palavras, é um manifesto de esperança. Esperança que não nega a disciplina, mas que confia na fidelidade do Deus que guarda um remanescente. É nesse limiar que nos detemos, em reverência e expectativa, aguardando o desenrolar que mostrará como o remanescente responderá e o que de fato restará depois da tempestade. Esdras levanta-se. O silêncio que se havia formado na praça não é mais apenas um ruído de fundo, é um véu que cobre a cidade inteira. Ele não se dirige à multidão para apontar culpados. Primeiro, ajoelha-se. Não para aumentar a dramaticidade, mas porque a alma que compreende o peso da aliança busca solo firme para clamar. As suas palavras, quando vêm, não buscam desculpas nem artifícios retóricos. Ele fala como alguém que carregou o pão e a água do povo, como quem partilhou a fome e a esperança, e que agora entende que nenhuma reconstrução verdadeira se sustenta sem humilhação e confissão. Na oração que se eleva, Esdras traça uma linha que vai dos patriarcas até o presente fragilizado. Ele recorda não para envergonhar, mas para trazer à luz o padrão que se quebrou. Lembra a fidelidade que os precedeu e a paciência que Deus manifestou nas quedas anteriores. Nomeia a quebra, a maneira como o povo permitiu que práticas que negavam o Senhor se tornam norma, como se cedesse pouco a pouco para abraçar costumes e alianças que o afastaram da pureza do pacto. Mas faz isso como um confessor, incluindo-se no mesmo fôlego da súplica, não para minimizar, mas para mostrar que a culpa que corrói a comunidade é também uma dor partilhada por quem lidera. Há um momento na sua oração em que as palavras se tornam quase uma interrogação, dirigida ao próprio Deus. Como não clamar quando a casa foi profanada por conforto e conveniência? Como não suplicar quando o altar começa a ser adaptado às modas do mundo? Essa linguagem não é condenatória, é desesperada. Esdras não pede punição por prazer de ver o castigo, implora restauração. Ele sabe que disciplina e misericórdia caminham juntas. Sabe também que a graça não cancela a necessidade de reconhecimento do erro. A sua súplica é, portanto, dupla: que Deus perdoe e que o povo seja transformado. Ao chamar a atenção para o remanescente, Esdras não tenta relativizar o pecado. Pelo contrário, ao reconhecer que ainda existem homens e mulheres que conservaram o coração sensível, ele encontra o fio por onde a misericórdia pode entrar. O remanescente é tratado não como um grupo de casta ou privilégio, mas como o centro vivo da esperança,
aqueles cujas vidas ainda vibram na mesma frequência da aliança. Essa pequena chama é o ponto a partir do qual se pode reacender o fogo em toda a nação. Não se trata de minimizar a disciplina. Trata-se de entender que Deus, em sua justiça, preserva uma via para a volta. Essa teologia do remanescente nos ensina algo crucial. A presença de poucos fiéis não é motivo de orgulho, mas de responsabilidade. Se somos remanescente hoje, isso nos coloca numa posição de intercessão e testemunho. Não nos isenta da necessidade de arrependimento, antes nos convoca a carregar o fardo pelos que se desviaram. Ser remanescente significa ser semente, não apenas lembrança. Significa, na prática, oferecer vida onde há decadência, ensinar fidelidade onde há acomodação, sacrificar conforto para manter a pureza do convívio com Deus. A narrativa de Esdras nos devolve outro princípio teológico. A graça regula a disciplina, e a disciplina revela a graça. A mão de Deus corrige para que a aliança não se torne letra morta, mas corrige para que haja retorno, não para destituir. Em outras palavras, o juízo de Deus não é fim, é meio. Por isso, a oração de Esdras pede tanto pelo entendimento do erro, quanto pela ação renovadora do Deus misericordioso. É aqui que a história se volta para nós, para as nossas igrejas e nossas vidas. O que resta depois da tempestade? Resta um remanescente disposto a viver a fidelidade de modo prático. Resta a oportunidade de que os líderes assumam a dor e conduzam ao arrependimento. Resta uma chance de que a comunidade se revigore, não por nostalgia, mas por conversão. E resta a necessidade urgente de traduzir confissão em mudança. Mas como se faz essa tradução? Quais são os passos concretos para que a confissão se transforme em reforma que resista a novas tempestades? Podemos apontar, com humildade pastoral e cuidado prático, caminhos que não são fórmulas mágicas, mas práticas testadas na experiência histórica e espiritual da Igreja. Primeiro, convém instaurar o exame sincero. Isso se faz com perguntas diretas. Onde cedemos sem oração? Que práticas adaptamos sem consultar o altar? Que alianças institucionais fizemos por conveniência e que agora nos custam a integridade do testemunho? Esse exame não é exercício legalista. É a vigília de um povo que se recusa a fingir saúde quando há gangrena. Deve ser feito em ambiente de oração e sob liderança que assume a dor coletivamente. Segundo, promover assembleias de confissão e conciliação. Não falo de espetáculos públicos que expõem pessoas para a humilhação, mas de encontros ordenados onde se reconhece o erro, se oferece a oportunidade de ouvir e ser ouvido, e se planeja a restauração com acompanhamento. A confissão pública, quando bem conduzida, tem poder de cura, porque expõe a mentira do orgulho e possibilita a ação redentora da comunidade. Para que não se transforme em instrumento de vergonha, deve vir acompanhada de práticas pastorais. Aconselhamento, acompanhamento e planos claros de restauração. Terceiro, revisar alianças e parcerias. Muitas vezes, a mistura de que falamos entrou pela via de acordos institucionais aparentemente inofensivos. Parcerias para programas sociais sem critérios espirituais, compromissos políticos que moldam nossa linguagem e prioridades, ou sociabilidades que alteraram o ritmo de adoração. Não se trata de isolar-se do mundo, não é isso, mas de avaliar se as ligações que fizemos ajudam ou prejudicam o chamado à santidade. Essa revisão exige coragem de dizer não quando o projeto colide com a vocação. Quarto, reavaliar práticas formativas. Que ensinamentos temos passado às novas gerações? Elas foram ensinadas a discernir culto de conveniência? Aprenderam que fé é devoção invisível? Ou foi reduzida a rituais sem transformação? A restauração duradoura passa por renovar a catequese e o discipulado, investindo em formação que edifique caráter, não apenas conhecimento. Quinto, reestruturar liderança com humildade. Os que têm voz precisam demonstrar que assumem responsabilidades. Não se trata de retirar líderes por medo do escândalo,
nem de buscá-los como bodes expiatórios. Trata-se de criar processos de accountability, prestação de contas que se traduzem em atitudes públicas de arrependimento quando necessário, em medidas educativas quando apropriado, e em disciplina restauradora quando a situação exigir. Líder que não se dispõe a confessar não é exemplo. Líder que confessa com o povo é semente de cura. Sexto, instituir práticas espirituais regulares que alimentem o coração. Jejum, oração, leitura comunitária da palavra e confissão periódica não são meras tradições. São instrumentos que mantêm o povo atento ao Senhor e resistentes às seduções da época. Não são garantias automáticas, mas ambientes onde o arrependimento pode surgir e frutificar. Sétimo, criar caminhos de reintegração. Quando alguém se arrepende, a igreja precisa ter rotas para restaurá-lo, não para simplesmente aceitá-lo de volta sem mudança, mas para reinseri-lo com apoio, discipulado e responsabilidades progressivas. Restauração saudável não isola nem descarta, reconstrói. No coração dessas medidas está uma atitude difícil: abrir-se à correção. Uma comunidade que prefere a aparência de reconstrução à purificação do interior está fadada a repetir as mesmas falhas. Esdras nos ensina que a liderança que quer bem ao povo assume a dor e lidera o processo de cura. Isso exige coragem para enfrentar amigos, para revisar políticas, para dizer não a alianças confortáveis. Mas exige, acima de tudo, confiança de que Deus prefere um povo contrito ao povo impecável na aparência. Enquanto consideramos essas ações, devemos recordar que nem toda disciplina social ou institucional é sinônimo de santidade. A disciplina que restaura sempre tem como objetivo reintegração. Evitar a humilhação pública e garantir o acompanhamento é um sinal de maturidade e compaixão. A verdade corrigida com amor liberta. A verdade decretada por vingança endurece corações. Voltemos, por um instante, à metáfora das ruínas. Imaginar a cidade com seus muros sendo levantados é bela imagem. Mas imagine que por baixo das paredes, as fundações estejam corroídas. Uma fachada nova pode até enganar por algum tempo, mas bastará a próxima tempestade para que tudo venha ao chão. Esdras nos mostra onde ver primeiro: as raízes. Desenterrar o que corrói, arrancar as raízes da mistura espiritual, é trabalho debaixo da terra. Exige mão firme, tempo e cuidado. E o remanescente? Onde se encaixa nessa ação? O remanescente é chamado a liderar com humildade, não para usar sua fidelidade como escudo de superioridade, mas para ser instrumento de compreensão, disciplina e compaixão. O remanescente deve ser uma comunidade que ora, que confessa, que ensina e que protege ao mesmo tempo. É nele que a esperança se manifesta como prática, não como slogan. Há ainda outra dimensão que a narrativa de Esdras nos força a enfrentar: a questão do testemunho diante das nações. O povo que retorna do exílio estava sob observação. Sua conduta dizia respeito não só à sua união interna, mas à glória do Deus que os chamara. Hoje, nossas decisões, nossas alianças e nossos compromissos também falam ao redor. Uma igreja que se conforma com padrões alheios perde a potência de anunciar a singularidade de Deus. Por isso, a restauração que propomos tem também dimensão missionária. Recuperar a fidelidade é recuperar o vigor do testemunho público. Chegamos então a um ponto em que a história exige uma resposta decisiva. Depois da oração de Esdras, vem o movimento do povo. Nem todos se levantam ao mesmo tempo. Nem todo coração responde uniformemente. Exatamente aí reside a liberdade e o perigo. A restauração não é coerção, é chamado ao arrependimento. Haverá os que se envergonham e voltam. Haverá os que resistem e justificam. A comunidade que deseja viver em fidelidade precisa, portanto, de paciência e firmeza justa. Paciência para acompanhar os que se arrependem. Firmeza para lidar com a persistência do erro.
Imaginemos um plano pastoral concreto baseado no episódio e nas práticas que apontamos. Uma série de encontros semanais de oração e confissão durante 40 dias. Um conselho de revisão de alianças que examine acordos e práticas. Grupos de acompanhamento para pessoas que manifestem arrependimento. Ensino contínuo que forme filhos e jovens. Medidas de disciplina que visem sempre a restauração. E como marca visível, atos públicos de intercessão, onde líderes assumam suas falhas e peçam reparação não como espetáculo, mas como gesto de ensino. Nada disso é mágica. É caminho de conversão. E para você que nos escuta, 2 perguntas práticas. Que raiz precisa ser arrancada em sua vida? E quem é a pessoa ou a liderança que precisa da sua intercessão para voltar ao caminho? Às vezes a restauração começa num ato pequeno. Admitir erro em uma conversa, procurar um irmão para pedir perdão, retirar uma prática que corrói o testemunho. Não subestime o poder de passos humildes. Esdras começou rasgando vestes e soltando lágrimas. Nós podemos começar abrindo mão de pequenas comodidades que nos afastam do altar. Há ainda a consolação final que a história nos oferece. A tempestade não é sinal de abandono eterno. Deus disciplina para que haja retorno. E onde houver um coração disposto, haverá nova vida. A esperança de Esdras reside justamente aqui. Nem tudo foi levado, algo permaneceu. E esse algo é suficiente para reiniciar a história. É como um grão que, enterrado e mesmo parecendo perdido, explode em vida ao primeiro sinal de misericórdia. Não prometemos prosperidade automática nem soluções fáceis. Prometemos sim, que a fé que confessa e que muda tem recurso no Deus que guarda a sua aliança. Ao encerrar nossa reflexão, quero deixar um apelo pastoral. Não espere que a próxima tempestade revele as fissuras que hoje você pode encontrar. Faça o exame, convoque a oração, envolva a liderança, permita-se a disciplina que liberta. Se você lidera, não tema assumir a dor do povo. Se você é parte do remanescente, não use essa condição como desculpa para a apatia, mas como impulso para interceder e reconstruir. Se você sente em seu coração um chamado para a mudança, comece agora. O primeiro gesto de restauração frequentemente é o mais difícil, e também o mais decisivo. A esperança de Esdras nos responde, então, de forma clara e prática. Depois da tempestade, resta a possibilidade de uma reconstrução que começa no íntimo, e que só se torna duradoura quando a comunidade aceita o custo da integridade. Resta o remanescente como promessa e como responsabilidade. Resta a certeza de que Deus disciplina para que a aliança não seja cancelada, mas restaurada. Resta a convicção de que, mesmo se poucos, a presença contrita é suficiente para que a misericórdia atue. Se esta mensagem tocou seu coração, e você quer aprofundar este caminho de restauração conosco, estudar mais sobre Esdras, organizar um tempo de oração em sua comunidade, ou participar de um grupo de acompanhamento, compartilhe este vídeo e junte-se ao estudo aprofundado na descrição. Venha reconstruir de dentro para fora.